E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje, nós vamos tratar das características histológicas da cartilagem. Nós vamos começar com esse slide aqui, que é um slide, é um corte histológico de um feto suíno, da cavidade nasal, está em formação essa cavidade nasal, o septo nasal. Ou seja, nós temos duas peças cartilaginosas se desenvolvendo nessa região central do corte. Bom, a cartilagem ela é um tecido conjuntivo, portanto, ela se origina do mesênquima, que por sua vez se originou do mesoderma. Então, o que a gente vê aqui é justamente uma região de mesênquima, aonde em algumas partes está formando cartilagem, em outras partes formando osso. Mas o nosso foco hoje é falar da cartilagem. Bom, também é importante nós ressaltarmos que essa cartilagem é rodeada por uma camada fibrosa de tecido conjuntivo chamada peri, que significa ao redor, côndrio, relativo à cartilagem. Então esse é o pericôndrio, que é uma camada responsável por nutrir, já que a cartilagem é um tecido avascular, e manter o funcionamento dessa cartilagem. Então, a característica do tecido cartilaginoso é que a maior parte das cartilagens, a maior quantidade de cartilagem hialina que tem no nosso corpo, são as das cartilagens que tem no nosso corpo, é cartilagem hialina, e essa matriz que nós vemos aí na imagem é uma matriz típica de cartilagem hialina, que é uma matriz homogênea onde não se enxerga as fibras colágenas. Mas é importante dizer que, independente da cartilagem, ela sempre vai ter fibra colágena e tem também substância fundamental. Ou seja, é uma composição semelhante ao tecido conjuntivo, porém com tipos de colágeno e moléculas da substância fundamental diferente que dão esse aspecto à matriz. Bom, nós temos que entender que o crescimento da cartilagem se dá de duas maneiras. Existe o chamado crescimento aposicional, aonde a partir de uma cartilagem já formada vão se formando novas camadas de cartilagem sobre ela, então isso é um crescimento aposicional. E o crescimento intersticial, que ocorre de dentro para fora, a partir da mitose desses condrócitos. Então vamos entender um pouco como que se dá esse crescimento aposicional. Logicamente, o crescimento aposicional se dá a partir do pericôndrio, que é a camada fibrosa que nós temos aqui. O pericôndrio, aqui nós temos umas frações de tecido ósseo que não vem ao caso da nossa discussão agora, tá? Alguns fragmentos de tecido ósseo. O pericôndrio, quando ele está ativo, ele tem uma parte externa mais fibrosa e uma parte interna chamada de condrogênica é onde ativamente está sendo formada a nova matriz cartilaginosa. Então, o que nós temos? No pericôndrio, mesmo em cartilagens de animais ou de pessoas adultas, existe uma certa quantidade de células que são células que podem se diferenciar em condroblastos, que são as células produtoras de matriz cartilaginosa. Então, essas células que estão aqui no pericôndrio, elas se transformam em condroblasto e, como eu já falei, elas começam a produzir matriz cartilaginosa. Essa matriz cartilaginosa, por sua vez, é uma matriz semissólida. Então, com isso, essa célula fica aprisionada dentro da matriz cartilaginosa, ou seja, dentro do próprio produto dela. Com isso, ela ficando aprisionada, os nutrientes ficam mais escassos, porque é difícil difundir nutriente a partir de uma matriz semissólida. Isso faz com que os condrócitos que ficam mais longe do pericôndrio, eles sofram mitose, que é o que nós vemos aqui, ó. Então,
o primeiro passo é, faltou nutriente, a célula diminui a sua atividade, então ela deixa de ser um condroblasto e passa a ser um condrócito. Então nós só vamos ter condroblasto nessa superfície aqui, logo abaixo do pericôndrio, quando está em produção ativa. Ele ficando aprisionado, ele diminui a atividade, então ele deixa de ser um condroblasto e passa a ser um condrócito. Como resposta a isso, ele faz mitose, ele se divide. E quando ele se divide, ele forma essas estruturas que nós vemos aqui, ó. Aqui tem um bem típico, aqui outro, que são os chamados ninhos celulares ou grupos isógenos. Ou seja, um conjunto de condrócitos que se originaram a partir da mitose de um condrócito que faltou comida, entre aspas, para ele. Então, a matriz é cheia de ninhos celulares ou grupo isógeno. E isso é o que dá origem, essa mitose dos condrócitos, é o que dá origem ao segundo tipo de crescimento cartilaginoso, que é o crescimento intersticial. Lembrando que o crescimento mais importante é o crescimento aposicional, que ocorre através da deposição de novas camadas de cartilagem sobre uma camada já formada. Bom, no próximo slide nós vamos ver cartilagem hialina, que é a cartilagem mais espalhada que tem no nosso corpo. Esse corte histológico que nós temos aqui é um corte histológico da traqueia, que tem umas porções de cartilagem em formato DC, que são de cartilagem hialina. Outros exemplos de cartilagem hialina é o próprio septo nasal, são os arcos costais, e tem muitos outros exemplos. Eu vou falar daqui a pouco de cartilagem articular, todas as cartilagens articulares são de cartilagem hialina. Bom, e o que caracteriza a cartilagem hialina? Sempre a cartilagem hialina ela vai estar envolvida por um pericôndrio, ou seja, uma camada fibrosa de tecido conjuntivo, que já falei, serve para nutrir a cartilagem, que é um tecido avascular. Por isso que é difícil de cicatrizar a cartilagem. Bom, aqui nós temos, só recapitulando, a porção mais externa do pericôndrio, fibrosa, a porção mais interna celular, onde a gente vê condroblastos ativamente produzindo matriz. Esses condroblastos ficam aprisionados na matriz e formam os condrócitos, que estão dentro da matriz cartilaginosa, e aí esses condrócitos fazem mitose e dão o crescimento intersticial que nós já falamos. Como eu já havia comentado, a matriz cartilaginosa ela tem principalmente colágeno tipo 2, mas essas fibras de colágeno tipo 2 não são visíveis. E num corte corado por hematoxilina e eosina, a gente consegue ver que existe uma parte mais acidofílica da matriz, mais rósea, que é a chamada matriz interterritorial. Essa parte mais basofílica da matriz, que fica ao redor dos grupos isógenos, é a chamada matriz cartilaginosa territorial. E essa parte que fica próximo à lacuna, porque os condrócitos estão dentro de lacunas, essa parte é a chamada matriz lacunar, que é a mais basofílica de todos. Então observem aqui, por exemplo, que o condrócito se retraiu durante o histoprocessamento, deixando uma lacuna. Então os condrócitos sempre vão estar dentro de lacunas, que está localizada dentro da matriz cartilaginosa. Então, essa estrutura que a gente acabou de ver aqui é a estrutura típica de cartilagem hialina, lembrando com o pericôndrio na sua volta, tá? Que serve para nutrir. Como eu havia falado para vocês, ainda dentro de cartilagem hialina, nós temos o tecido ósseo, boa parte dos ossos longos, boa parte não, todos os nossos ossos longos, se originam a partir de um modelo cartilaginoso, a chamada ossificação endocondral. Então o que a gente vê aqui,
nós estamos olhando um detalhe, observem aqui, da região epifisária de um osso em formação. Então nós temos aqui a cartilagem hialina, que vai formar a cartilagem articular, e também o disco epifisário, que é responsável pelo crescimento longitudinal do osso. Então tudo isso composto por cartilagem hialina. E quando nós olhamos mais de perto a cartilagem articular, a grande diferença é que ela não tem pericôndrio. A cartilagem articular, ela se nutre a partir do líquido sinovial que está no interior das articulações. Então, por isso que ela não precisa de pericôndrio. E, novamente, por isso que é difícil de cicatrizar. Quando se tem um problema numa cartilagem articular, por exemplo, do joelho, é difícil se renovar essa cartilagem justamente porque ela não tem vascularização e ela se nutre exclusivamente do líquido sinovial. Então, cartilagem hialina é essa que é a mais abundante. Um outro tipo de cartilagem que também está presente e microscopicamente é similar à cartilagem hialina é a chamada cartilagem elástica. A cartilagem elástica, a principal diferença da cartilagem hialina, como o próprio nome diz, é que ela tem uma maior quantidade de fibras elásticas e, portanto, ela é bem mais flexível. Então, o exemplo mais fácil da gente entender é a cartilagem auricular. Lógico que o que nós estamos vendo aqui é um corte histológico da epiglote. Então, quando a gente vai ver com mais detalhes um corte histológico de cartilagem elástica corada com HE, a gente vê os mesmos princípios. Aqui está a cartilagem elástica corada com HE, com hematoxilina e eosina. Nós temos uma morfologia muito similar à cartilagem hialina, ou seja, tem pericôndrio, com as suas duas camadas, interna e, no caso aqui, a externa fibrosa e a interna condrogênica que está produzindo, os condrócitos no interior aprisionados em lacunas, formando ninhos celulares. E, porém, quando eu olho com mais aproximação, como a gente vê aqui, se consegue talvez notar a presença de algumas fibras. Agora, como é que se faz o tirateima para saber se isso é uma cartilagem elástica ou uma cartilagem hialina? Então, através de uma coloração específica para a fibra elástica. E aí vocês vão ver que aí fica bem mais simples da gente ver, da gente diagnosticar uma cartilagem elástica. Todas as estruturas se mantêm, a única diferença que a gente vê, nesse caso, é que essa coloração específica, ela destaca a fibra elástica. E aí eu consigo ver as fibras elásticas na matriz cartilaginosa, diferindo, então, de cartilagem hialina, tá? E nesse outro corte histológico, uma outra coloração específica para a cartilagem elástica. Novamente, esse caso é um corte histológico da cartilagem do pavilhão auricular externo. Então, nós temos ou da orelha externa, e nós temos, então, a matriz bem marcada, as fibras bem evidenciadas devido a esse tipo de coloração, que difere bem fibra colágena, que está aqui no pericôndrio, de fibra elástica, que está dentro da matriz cartilaginosa. Também os condrócitos nesse tipo de cartilagem, como a gente já falou, eles formam grupos isógenos ou ninhos celulares. Então nós já vimos cartilagem hialina, que é a mais abundante, que é a mais resistente, que é a que dá origem a ossos longos e etc. Forma cartilagens articulares. Nós vimos cartilagem elástica, que é mais restrito, mas ela é bem mais flexível devido à presença justamente das fibras elásticas. E por fim, nós vamos ver a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa. Essa cartilagem é uma mistura entre tecido conjuntivo denso e cartilagem. Então, essa cartilagem ela está presente em regiões como a sínfise pubiana e onde tem maior quantidade dela são nos discos intervertebrais, que é a articulação entre as nossas vértebras. Então, esse disco intervertebral ele tem no centro
um núcleo pulposo, que é como se fosse um amortecedor, e ao redor tem uma estrutura de fibrocartilagem que dá resistência. Então, por exemplo, quando se tem hérnia de disco, é quando esse disco aqui intervertebral de cartilagem, cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, ele se rompe e esse núcleo pulposo sai para fora. Então, o que se observa aqui? Quando a gente olha com mais detalhes, diferente dos outros tipos de cartilagem, aqui eu enxergo as fibras elásticas. Então, as fibras colágenas. Então, eu consigo individualizar da mesma forma que se individualiza no tecido conjuntivo. Os condrócitos raramente vão formar ninhos, eles continuam dentro de lacunas, como sempre, porque é uma matriz mais rígida, mas eles raramente formam ninhos. E como a gente já comentou, se consegue ter uma ideia das fibras dentro da matriz. Então eu consigo ver a fibra colágena diferente dos outros tipos de cartilagem. E volto a frisar, os condrócitos sempre dentro de lacunas. Outro detalhe importante é que, logicamente, essa fibrocartilagem não tem pericôndrio, tá? Não se encontra pericôndrio em fibrocartilagem. Bom, pessoal, espero que tenha sido útil mais essa aula e nos encontramos em outra oportunidade.